Arte da Filosofia te pergunta: quem foi Platão? Platão foi um dos maiores pensadores da história da humanidade e uma figura central da filosofia ocidental. Nascido por volta de 427 a.C., em Atenas, na Grécia, ele viveu em um período de intensas transformações políticas e culturais, marcado pela Guerra do Peloponeso, pelo declínio da democracia ateniense e pela condenação de seu mestre Sócrates, evento que o marcou profundamente e moldou seu pensamento. De família aristocrática, Platão teve acesso à melhor educação de sua época. Inicialmente interessado pela política, acabou se afastando da vida pública após o julgamento e execução de Sócrates, a quem considerava o mais justo dos homens. A partir de então, dedicou-se inteiramente à filosofia, fundando a famosa Academia de Atenas, uma escola que funcionaria por mais de 900 anos e influenciaria gerações de pensadores. Sua obra, escrita quase sempre em forma de diálogos, trata de temas essenciais como a justiça, a verdade, a alma, o amor, a política e o conhecimento. Platão acreditava que o mundo visível é apenas uma sombra de uma realidade mais profunda e perfeita. O mundo das ideias, uma dimensão eterna e imutável onde habitam as essências de todas as coisas. Segundo ele, conhecer de verdade é recordar o que a alma já contemplou antes de nascer, por meio de um processo chamado reminiscência. Defensor da razão e da busca pelo bem, Platão acreditava que o ser humano só alcançaria a plenitude ao ordenar sua alma e sua cidade segundo os princípios da justiça. Para isso, propunha que os filósofos, aqueles que mais se aproximam da verdade, fossem os verdadeiros governantes. Seu ideal de vida era, portanto, profundamente ético, espiritual e racional. Neste vídeo, discutiremos 10 tópicos essenciais ao entendimento da ideologia de Platão. 1. Mundo das ideias, ou formas. O mundo das ideias, também conhecido como o mundo das formas, é o coração da filosofia platônica. Para Platão, a realidade que percebemos com os sentidos, tudo que vemos, tocamos, ouvimos, não é a realidade verdadeira, mas apenas uma cópia imperfeita, transitória e mutável de algo muito mais real: as ideias puras e eternas. O que são essas ideias? As ideias, ou formas, são entidades perfeitas, imutáveis e eternas, que existem em um plano superior e invisível. Por exemplo, todas as cadeiras físicas do mundo são diferentes, imperfeitas e desgastáveis. Mas a ideia de cadeira é perfeita, eterna e não depende de nenhuma cadeira concreta. As cadeiras do mundo material participam dessa ideia, são reflexos dela. Alegoria da caverna. A alegoria da caverna é uma das metáforas mais famosas da história da filosofia. Platão a apresenta no livro Zete de A República como uma forma simbólica de explicar sua teoria do conhecimento, da realidade e da educação da alma. O cenário da caverna. Imagine prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna desde o nascimento. Eles estão presos de tal forma que só conseguem olhar para a parede à frente. Atrás deles há um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros há pessoas carregando objetos e figuras. Essas figuras projetam sombras na parede, que é tudo o que os prisioneiros conseguem ver. O que Platão quer dizer com isso? Os prisioneiros representam as pessoas comuns, presas ao mundo sensível, o mundo dos sentidos. As sombras são as aparências das coisas, as crenças e opiniões não fundamentadas, o que achamos que é real, mas é só uma cópia imperfeita. Luz do fogo simboliza a fonte limitada de conhecimento no mundo sensível, a razão usada apenas para coisas terrenas. Saída da caverna representa o caminho da alma rumo ao conhecimento verdadeiro, ao mundo das ideias. A luz do sol fora da caverna simboliza a ideia do bem, que ilumina todas as outras verdades,
a máxima realidade. Platão acreditava que o ser humano é composto de corpo e alma, sendo a alma o verdadeiro eu, imortal, eterna e muito mais importante do que o corpo físico, que é apenas uma prisão temporária. Segundo ele, a alma já existia antes de habitar o corpo e continuará a existir depois da morte. Mas ela não é uma entidade simples. Platão a divide em 3 partes distintas, que coexistem dentro de nós em constante tensão. A parte mais elevada da alma é a racional, localizada simbolicamente na cabeça. Essa é a parte responsável pelo pensamento, pela busca da verdade, pelo discernimento e pelo conhecimento do bem. Para Platão, ela deveria governar as demais, pois somente a razão é capaz de conduzir a alma de maneira sábia. A segunda parte é a irascível, ou colérica, associada ao peito. Ela está relacionada à coragem, à força de vontade, à honra e à emoção. Quando educada, ela atua como guardiã da razão, protegendo a alma contra desejos desordenados. Por fim, a terceira parte é a concupiscente, situada no ventre, ligada aos desejos, impulsos e prazeres físicos, como a busca por comida, conforto, sexo e riquezas. Essa parte é naturalmente impulsiva e precisa ser moderada. Platão compara essa estrutura da alma à organização ideal da cidade. A razão equivale aos governantes, filósofos, a parte irascível aos guardiões ou soldados e a parte concupiscente aos produtores e comerciantes. A justiça, tanto na alma quanto na cidade, surge quando cada parte cumpre sua função de forma equilibrada, sob a liderança da razão. Além disso, Platão defende que a alma é imortal e que passa por múltiplas existências, reencarnação, carregando consigo as marcas de suas experiências anteriores. A filosofia, para ele, é uma forma de purificação da alma, um processo de retorno ao mundo das ideias, sua verdadeira origem. Viver filosoficamente é, portanto, cuidar da alma, buscando a harmonia interior e preparando-se para sua libertação definitiva após a morte. O método dialético para Platão. O conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos, mas da razão. E o principal caminho para alcançar esse conhecimento é a dialética, um método filosófico baseado no diálogo, na investigação racional e na descoberta da verdade por meio da argumentação cuidadosa. Diferente da retórica, que busca apenas persuadir, a dialética platônica busca conduzir a mente ao que é verdadeiro e essencial. O método consiste em formular perguntas e respostas progressivas, eliminando contradições, clarificando conceitos e guiando o pensamento rumo a ideias mais puras e universais. A dialética aparece com força nos diálogos socráticos. Platão era discípulo de Sócrates, nos quais um personagem, geralmente Sócrates, conduz a conversa fazendo perguntas que obrigam o interlocutor a repensar suas crenças. Essa técnica não apenas revela falhas no pensamento comum, mas também ajuda a alma a se lembrar da verdade que já conheceu no mundo das ideias, ligado à doutrina da reminiscência. O ponto alto da dialética ocorre quando o filósofo, guiado pela razão pura, consegue elevar seu pensamento para além do mundo sensível e intuir diretamente as ideias, especialmente a ideia do bem, que é o topo da hierarquia do conhecimento. Portanto, a dialética não é apenas um método lógico, mas também um processo de elevação espiritual e intelectual. Ela parte do mundo da opinião, doxa, sobe gradualmente pelos degraus do conhecimento, como na linha dividida de Platão, até alcançar a episteme, conhecimento verdadeiro. No ensino de Platão, especialmente na República, o domínio da dialética é o que distingue o verdadeiro filósofo dos demais. Ele é o único capaz de compreender o invisível, o eterno e o essencial. Por isso, a dialética é considerada a arte mais nobre e elevada da filosofia. Platão dedica boa parte de sua obra, A República, à pergunta fundamental: o que é a justiça? Para respondê-la,
Ele propõe uma abordagem inovadora. Em vez de investigar a justiça no indivíduo, ele a examina primeiro em uma cidade ideal, sob a ideia de que é mais fácil enxergar a justiça em larga escala do que no nível pessoal. Essa cidade ideal, chamada por Platão de Calípolis, é uma sociedade perfeitamente ordenada e funcional. Ela é construída com base na ideia de que cada pessoa deve ocupar o lugar que mais condiz com sua natureza e desempenhar sua função da melhor maneira possível. Assim como a alma é dividida em 3 partes, a cidade também é estruturada em 3 classes sociais: governantes, filósofos. Representam a razão. São os mais sábios e devem governar a cidade. Guardiões, guerreiros. Representam a coragem e a força de vontade. Protegem a cidade. Produtores, artesãos, agricultores, comerciantes. Representam os desejos e necessidades básicas. Sustentam a cidade materialmente. Para Platão, a justiça surge quando cada classe cumpre seu papel corretamente, sem interferir nos papéis das outras. Não se trata apenas de leis e punições, mas de ordem interior e harmonia coletiva. Uma cidade justa, portanto, é aquela em que há equilíbrio entre essas 3 forças. Esse mesmo princípio se aplica ao indivíduo. Uma alma justa é aquela em que a razão governa, a vontade auxilia e os desejos obedecem, formando uma vida ética, equilibrada e orientada para o bem. Platão também critica duramente os modelos de governo corruptos de sua época, como a democracia, que ele via como caótica e manipulável, a oligarquia, domínio dos ricos, e a tirania, domínio do desejo puro. Para ele, apenas os filósofos reis, guiados pela razão e conhecimento do bem, poderiam conduzir uma cidade verdadeiramente justa. Essa teoria não é apenas política, ela é também moral, espiritual e metafísica. A cidade ideal é um espelho da alma ideal. Construir uma cidade justa é, para Platão, o mesmo que construir um ser humano justo. Para Platão, o governo ideal só é possível quando o poder está nas mãos daqueles que mais conhecem a verdade, os filósofos. Por isso, ele defende em A República a ideia do filósofo rei, um governante que une sabedoria e virtude, guiando a cidade com justiça e racionalidade. Segundo Platão, a maioria dos governantes das cidades gregas governava movida por interesses pessoais, ignorância ou ambição. Eles estavam presos ao mundo das aparências, das opiniões, doxa, e não ao conhecimento verdadeiro, episteme. O filósofo, por outro lado, é aquele que transcende o mundo sensível e alcança o mundo das ideias, compreendendo a natureza do bem, a realidade mais elevada e fundamental. Esse governante filósofo não busca o poder por vaidade, mas por dever. Ele entende que sua missão é usar seu conhecimento para organizar a cidade de forma justa, como um médico cuida da saúde de seus pacientes. Ele vê o governo não como privilégio, mas como um sacrifício ético, um serviço à coletividade. Platão argumenta que apenas os filósofos têm a visão correta da realidade, porque são treinados na dialética, no autodomínio e no amor ao saber. Só eles podem compreender o bem em si, aquilo que ilumina todas as outras ideias, e por isso, são os únicos capazes de governar sem serem dominados por desejos pessoais ou paixões instáveis. Na formação do filósofo rei, Platão propõe um sistema educacional rigoroso e longo, baseado em matemática, geometria, música, ginástica e, finalmente, a filosofia pura. Somente depois de décadas de preparação é que ele pode assumir o governo, quando estiver plenamente maduro e sábio. Embora utópica, essa ideia teve enorme influência em toda a tradição filosófica e política ocidental, inspirando modelos de liderança fundamentados na ética, no conhecimento e na virtude. O bem como a ideia suprema, no topo da filosofia platônica está a ideia do bem, a mais elevada,
mais difícil de compreender e, ao mesmo tempo, a mais importante de todas as realidades. Para Platão, o bem é a fonte última da verdade, do conhecimento e da existência. Ele chega a dizer, em A República, que o bem está para o mundo inteligível, assim como o sol está para o mundo visível. Assim como o sol torna possível a visão e o crescimento no mundo físico, a ideia do bem torna possível o conhecimento e a existência das demais ideias no mundo inteligível. Sem o sol, não veríamos. Sem o bem, não conheceríamos. Ou seja, as ideias só são compreensíveis porque são iluminadas pelo bem. Ele dá inteligibilidade às coisas. Platão não define o bem diretamente, pois considera que ele transcende até mesmo o ser. Ele está além da essência, mas é causa dela. Isso o torna difícil de compreender, acessível apenas ao filósofo treinado na dialética mais elevada. O bem não é apenas uma ideia entre outras. É a ideia das ideias, o fim supremo da alma humana. A vida ética, para Platão, não é simplesmente cumprir normas sociais ou seguir convenções. É buscar a união com o bem, guiar a alma para fora da ignorância e em direção à luz da verdade. O filósofo é aquele que ama o bem acima de tudo e que organiza sua vida inteira em função desse princípio. Em termos espirituais, a ideia do bem se aproxima do conceito de Deus ou de um princípio absoluto, embora Platão não a personalize como as religiões fazem. Ela representa o objetivo supremo de toda a existência racional. Viver conforme o bem é viver em plenitude. Essa concepção influenciou profundamente a metafísica, a ética e a teologia ocidental, especialmente no pensamento cristão, como o Deus como sumo bem de Agostinho, e no neoplatonismo. A teoria da reminiscência, anamnesis, um dos conceitos mais fascinantes da filosofia de Platão, é a teoria da reminiscência, também chamada de anamnesis. Segundo essa ideia, aprender não é adquirir conhecimento novo, mas recordar o que a alma já conhecia antes de encarnar no corpo. Platão parte da crença de que a alma é imortal e existia antes do nascimento, habitando o mundo das ideias, onde contemplava diretamente as essências eternas, perfeitas e verdadeiras de todas as coisas. Quando a alma encarna no corpo, esse contato é perdido. Ela esquece temporariamente aquilo que viu. O processo de aprendizagem, então, é como um lento reconhecimento. A alma vai se lembrando da verdade à medida que é estimulada pelo mundo sensível e pela razão. Esse conceito é apresentado de maneira exemplar no diálogo Mênon, quando Sócrates, por meio de perguntas, leva um escravo, sem educação formal, a deduzir sozinho verdades da geometria. A conclusão é que o menino já sabia, mas estava esquecido, e que a função do mestre não é ensinar como se colocasse conhecimento em alguém, mas ajudar a alma a lembrar o que já sabe por natureza. A reminiscência é, portanto, uma doutrina que une conhecimento, alma e imortalidade. Ela também reforça o papel da filosofia como busca interior, e não apenas como acumulação de fatos. A alma filosofa porque deseja reencontrar a verdade que viu em sua existência anterior. Assim, o conhecimento verdadeiro é inato e eterno. O papel da razão é apenas despertar a memória da alma, purificando-a das ilusões do corpo e do mundo sensível. O mundo sensível e o mundo das ideias, um dos pilares da filosofia platônica, é a distinção entre dois níveis da realidade: o mundo sensível e o mundo das ideias, ou o mundo inteligível. Essa separação explica como Platão entende a existência, o conhecimento e a verdade. O mundo sensível é aquele que percebemos com os sentidos. O mundo material, mutável, imperfeito e passageiro. Nele, tudo está em constante mudança. As coisas nascem, se transformam e morrem. Como nada aqui é estável, Platão conclui que nenhum conhecimento verdadeiro pode vir da experiência sensorial, pois nossos sentidos nos enganam e mostram apenas aparências. Por outro lado, o mundo das ideias é uma realidade invisível, imutável,
eterna e perfeita. Nele habitam as ideias, ou formas, que são os modelos puros de todas as coisas que existem no mundo sensível. Por exemplo, todas as árvores que vemos no mundo físico são imperfeitas, mas todas participam da ideia de árvore, que é única, eterna e perfeita. O mesmo vale para conceitos como justiça, beleza, coragem, triângulo e até mesmo o bem. Esse mundo das ideias não está no tempo nem no espaço. Ele é acessível apenas pela razão, pela alma purificada que rompe com as ilusões dos sentidos. Assim, para Platão, o verdadeiro filósofo é aquele que se afasta do mundo sensível e se volta ao mundo inteligível em busca da essência das coisas. Platão ilustra essa teoria na Alegoria da Caverna, a República, livro 7, em que os prisioneiros estão acorrentados vendo apenas sombras projetadas na parede, acreditando que aquilo é toda a realidade. Um deles se liberta, sai da caverna e vê o mundo verdadeiro, as ideias, iluminado pelo sol, o bem. Essa alegoria simboliza o processo da educação filosófica. Sair da ignorância e da ilusão rumo à verdade. Essa divisão influenciou profundamente toda a metafísica ocidental, criando o modelo dualista que ainda hoje impacta discussões sobre matéria e espírito, corpo e alma, aparência e essência. O amor filosófico, Eros. Para Platão, o amor, Eros, não é apenas um sentimento romântico ou carnal, como muitas vezes é entendido. Ele é, antes de tudo, uma força espiritual e filosófica, uma energia que impulsiona a alma na busca, pela beleza, pela verdade e, em última instância, pelo bem. O amor, portanto, tem uma dimensão profundamente metafísica e educadora. Essa visão é apresentada com grande profundidade no diálogo O Banquete, onde diversos personagens discutem a natureza do amor. Sócrates, citando a sacerdotisa Diotima, desenvolve a ideia de que o amor começa no nível mais baixo, o desejo pela beleza física de uma pessoa, mas pode se elevar gradualmente até atingir as formas mais puras de contemplação. Platão morreu por volta de 347 a.C., aos cerca de 80 anos, em Atenas. Há poucas informações seguras sobre as circunstâncias exatas de sua morte, mas, segundo algumas fontes antigas, ele faleceu de forma tranquila, enquanto dormia, durante uma festa de casamento. Outras versões menos confiáveis sugerem que ele morreu escrevendo ou ouvindo música. Independentemente do detalhe, é certo que Platão viveu uma vida longa, dedicada à filosofia, ao ensino e à busca pela verdade. Durante sua vida, Platão fundou a Academia de Atenas, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Uma verdadeira escola de formação filosófica que influenciaria o pensamento por séculos. Lá, ele formou discípulos notáveis, sendo o mais famoso Aristóteles, que desenvolveria uma filosofia própria e também profundamente influente. O legado de Platão para a filosofia é imensurável. Ele foi o primeiro filósofo sistemático do Ocidente, unindo metafísica, epistemologia, ética, política, estética e psicologia em um único projeto filosófico. Introduziu a teoria das ideias, que orientou séculos de pensamento sobre a realidade, o conhecimento e a linguagem. Propôs o ideal do governo dos sábios, colocando a filosofia no centro da política. Defendeu a imortalidade da alma e a educação como meio de libertação do espírito. Usou o diálogo filosófico como forma literária, dando profundidade e beleza aos seus textos, como a República, o Banquete, Fédon, Timeu e Fedro. Inspirou não só filósofos, mas também teólogos, artistas, cientistas e educadores ao longo da história, de Santo Agostinho a Nietzsche, de Plotino ao Renascimento, de Kant aos idealistas modernos. Em suma, Platão foi um pensador que não apenas questionou o mundo, mas tentou transformá-lo pela via da razão, da ética e do amor ao saber. Seu ideal era que o ser humano se elevasse do caos das aparências à luz da verdade.
E é esse chamado à sabedoria que ecoa até hoje em cada estudo de filosofia. Sócrates, a quem Platão era discípulo direto, também tem um vídeo explicativo de seu pensamento e ideologias em nosso canal. Confira-o e se inscreva no canal Arte da Filosofia. Até mais, amante da sabedoria.